Olá, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar todo o processo de criação e desenvolvimento das esculturas ninhos que eu levei para a Turquia. Bem-vindos ao canal! Qual é o tempo do ceramista? Qual é o lapso temporal que demora para você se tornar o ceramista que você quer ser? Entre a peça que nós desejamos fazer e a peça que nós efetivamente fazemos, tem uma distância. Será que isso acontece só com você? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo todo o processo de criação dessa escultura. Já vou começar te pedindo desculpas, porque os vídeos estão gravados na vertical. Inicialmente, a ideia era compartilhar um Reels no Instagram para mostrar o passo a passo que envolveu todo o procedimento aí da criação dos ninhos. Entretanto, quando eu fui editar, eu percebi que era um material tão interessante que valia a pena ser compartilhado também aqui no YouTube para ficar de acesso fácil quando você quiser indicar para um amigo, quando você tiver alguma dúvida sobre a peça que você está fazendo. Puxa vida, será que eu dou para coisa? Será que é esse mesmo o meu destino, ser ceramista? A peça não está do jeito que eu imaginava. Quando pintar essa dúvida, você vem aqui nesse vídeo e assiste e vê que todo o processo faz parte da sua aprendizagem e que a peça final que a gente vê no Instagram, que a gente vê no Pinterest, que a gente vê na exposição, ela é só uma das peças que foram envolvidas em todo o processo. Às vezes você desenvolve peças iguais para chegar exatamente naquela, como é o caso aqui dos ninhos. Às vezes você vai fazer outras peças e ter outros detalhes, e cada detalhe de uma peça, cada parte da evolução e técnica que fez parte desse processo, vai ser a composição da sua obra-prima final. Preparação da argila, super importante. Essa argila aqui é vermelho barroco da Farias. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês que as coisas não vêm assim, do nada. Trabalhos como o da cerâmica, que envolvem processo criativo e técnicas apuradas, são o resultado de uma longa evolução, que demanda tempo e dedicação. Se debruçar sobre aquilo, estudar o processo, tentar, estar aberto para errar e aprender com os erros. É isso que eu quero compartilhar aqui contigo. Os erros fazem parte da nossa vida, mas eles não podem ser empecilhos que não permitem que a gente caminhe para frente. Eu sempre falo para os meus filhos: problemas e erros são como pedras no nosso caminho. Elas podem parar o teu caminho e não permitir que você vá para frente, ou elas podem servir de degraus que você sobe e vai evoluindo no seu caminho. A decisão é sua. E é nesse sentido que todo o meu trabalho de vídeos do YouTube, dicas no Instagram, cursos e workshops presenciais que eu dou, cursos online, o objetivo é sempre o mesmo: permitir que o maior número de pessoas tenha acesso à informação e consiga efetivamente aprender sobre cerâmica e continuar caminhando. Espero contribuir sempre para a sua aprendizagem. E espero que o nosso caminho, a nossa trilha de ceramista seja de muito sucesso, sempre. Vou te contar um pouquinho sobre o processo de criação dessas peças, dos ninhos. Fui convidada para participar desse festival de cerâmica na Turquia, representando ceramistas brasileiros. Fiquei super honrada. E eles têm uma proposta bem fechada: argila terracota, modelagem no torno, e esse ano o tema são ninhos. Depois de pesquisar modelos de ninhos, o que é ninho, tipos, ideias, uma tempestade de palavras que remetem a ninho, aconchego, uma série de coisas, também pesquisei sobre o festival, óbvio.
dei o meu momento lá de ócio criativo e cheguei numa ideia de uma peça para fazer. Quem tiver mais curiosidade para saber um pouquinho sobre o processo criativo, tem a Trilha da Criatividade lá no canal do YouTube. São vários encontros que a gente teve ao vivo, que estão todos gravados, gratuitos. É só entrar no meu canal, Trilha da Criatividade, vocês vão ver todo o processo que envolve o desenvolvimento de uma peça, de alguma coisa que você queira criativamente construir e fazer. E aí, com a peça na cabeça, eu fui fazer efetivamente a modelagem, sentei no torno. E a primeira coisa que eu fiz foi pensar num donut, sabe? Fazer uma figura fechada. E fiz, testei e não deu certo. O resultado que eu cheguei não era exatamente aquilo que estava na minha cabeça. E daí eu fui sucessivamente sentando no torno, fazendo
a peça, deixava secar um pouquinho, ia para a parte da modelagem manual de fazer as intervenções. E nesse meio tempo eu passei por 3 processos, 3 etapas de peças diferentes. Então eu fiz esse tipo aqui, em que eu deixei várias paredes mais altas aqui, não fechei como donut, cortei. E o corte não ficou do jeito que eu queria e a espessura do fundo também não ficou do jeito que eu queria. Aí eu fiz uma outra proposta aqui e nessa outra proposta eu já tô chegando mais no formato que eu tenho na cabeça de ninho, que eu quero, com os fios mais alongados assim. Então o ajuste do corte foi melhor, para comparar bem, que eu tô chegando mais próximo do que, na verdade, das pesquisas que eu fiz sobre ninho e tal. Eu não me preocupei com o fundo aqui, porque esse fundo ainda não está pronto. Então agora eu vou fazer novamente uma outra peça e vou fazer algumas intervenções nesse fundo para chegar no resultado que eu quero, que seria o meu. Nesse processo, não só a modelagem em si no torno, se eu fecho o donut, se eu deixo a parede mais alta, quantas paredes circulares eu faço, foram observadas. Também a observação do ponto de umidade da argila para fazer esses recortes, para eles ficarem com o aspecto visual que eu quero. E o fundo, agora eu vou trabalhar com a espessura que eu quero para fazer as intervenções. Então, todos esses pontos observáveis, eles vão sendo assim, arestas que eu vou ajustando para chegar no resultado que está mentalmente aqui na minha cabeça. Aí daqui foi só um experimento mesmo, ele vai embora para o lixo, mas teve a sua função, né? Teve a sua valia. Às vezes a gente vê esses vídeos da galera jogando as coisas fora e acha assim, nossa, que dó, tá destruindo por destruir. Às vezes é uma libertação, ou às vezes era planejado mesmo, como esse caso aqui, que foi um passo. Isso aqui foi uma das etapas do processo de criação do ninho que vai para a Turquia. Então, assim, eu já sabia que provavelmente essa peça não ia vingar, porque eu não queria que ela ficasse assim, eu só queria entender o comportamento da argila. Então agora é hora de dizer adeus. Acho legal compartilhar isso, porque às vezes a gente olha uma peça e pensa assim, nossa, que incrível, né? Como a pessoa chegou nessa ideia? Não, a pessoa não chegou nessa ideia de bate-pronto. A gente vai desenvolvendo, a gente tem a ideia e vai desenvolvendo e vai trilhando os caminhos para chegar lá. Espero que você também coloque em prática suas ideias criativas de uma maneira bacana na cerâmica e que faça peças lindas. É engraçado que a parte do meio do donut aqui da peça secou mais rápido, a parte interna mais devagar e a parte de fora médio. Eu achei que a parte de dentro ia ser bem devagar. Engraçado, né? Bom, daí eu cheguei no formato que eu queria, entendi esse movimento e tal, beleza. Fiz a modelagem e olha que delícia quando eu fui tirar da tábua. Aqui, ó. Aí o que aconteceu? Tem uma outra forma de construir, agora eu tô fazendo o teste dessa outra forma de construir. E aí vamos ver se vai dar certo. Aí depois de toda a saga, vamos desenfornar e ter a grata surpresa de que finalmente deu certo a técnica da modelagem.
E agora as peças vão felizes e contentes no meu colo no avião para a Turquia. Agora faço questão de mostrar aqui, né? Então a gente tem o ninho, versão final com esmalte, o ninho, versão final sem o esmalte e o ninho, versão inicial. Lembrando que a gente tem aqueles intermediários que foram descartados. Gente, olha a diferença. Aí a pessoa vê no YouTube, vê na obra de arte, vê no museu, na exposição, no Instagram, essa peça, vê essa, vai fazer, sai com essa e não acredita em si. Tem que acreditar. Eu também comecei com essa. Comecei, testei, entendi o comportamento, desenvolvi uma, duas, três, até chegar onde eu queria. Porque é assim, o trabalho é assim, é um desenvolvimento, não é um produto final. E com certeza, se eu continuar fazendo, eu vou ter muitas outras variações. Talvez melhores, talvez piores, a gente não sabe. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Obrigada por chegar até o final e pela paciência de entender que ele está na vertical. E, por último, eu gostaria de fazer assim um convite para você observar a argila, aprender com a argila, porque ela te mostra, conforme o ponto de umidade dela, em que momento você deve fazer uma ou outra ação. Olha para o material com o qual você trabalha, comungue com ele, leia esse material, entenda. Tudo isso que vocês viram aqui do desenvolvimento, que envolveu quebrar, a hora certa de cortar, quantas paredes fazer, estudar qual seria a argila que mais se assemelha àquela que eu iria trabalhar e que seria a proposta de lá, porque a terracota de lá não é igual a daqui. A terracota do Japão, por exemplo, é amarela. Então, toda essa questão de observar e trabalhar em cumplicidade com o nosso material, que é a argila, isso é essencial para quem quer ser ceramista. Uma boa semana para todo mundo. Abertura do Festival de Cerâmica de Menemen, na Turquia.